Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. Soundbite em série autárquicas. Viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Hoje olhamos para um país em campanha, com foco em Lisboa e Porto. Começamos pela invicta. No Porto, Pedro Duarte, o candidato da coligação de direita, queixa-se, tem falta de notoriedade. Talvez esse seja o principal desafio desta candidatura, porque nós começamos mais tarde, porque nós somos uma candidatura nova, fresca. Se no Porto Pedro Duarte queixa-se desta falta de notoriedade, diz que é o grande desafio da campanha, em Lisboa, Mariana Leitão, a líder da Iniciativa Liberal, aponta a esta coligação de esquerda radical. Já ontem Carlos Moedas tinha referido isto no debate, apontando a Alexandra Leitão o problema de estar coligada com os radicais do Bloco de Esquerda. Vamos ouvir Mariana Leitão. Garantir, com todo o nosso apoio, que Lisboa não fica entregue a uma frente de esquerda radical, que obviamente já sabemos pelo passado que criou inúmeros problemas. São muitas leitões em campanha. Ana, vamos começar por ti. No Porto temos Pedro Duarte, que está com algumas dificuldades em se impor na corrida contra um candidato do Partido Socialista que é por demais conhecido na cidade do Porto. Ainda assim temos empate técnico nas sondagens que fomos conhecendo. É isso, é que as sondagens dão de facto empate técnico. Aliás, é só empates técnicos. Nestas autárquicas não há um vencedor em lado nenhum, aparente. Mas, como dizia uma amiga minha, Pedro Duarte parece que está a fazer tudo o possível para perder o Porto. De facto, que foi um bom ministro dos assuntos parlamentares, a ideia é que teria feito melhor se tivesse continuado no governo. É que ele, nesta campanha, claramente não está a dar aquilo que poderá dar, não está a dar o máximo. E tem cometido alguns erros. Este é quase uma confissão de derrota, quando diz, portanto, o seu grande objetivo agora, o seu grande desafio é ser conhecido. Quer dizer, nesta altura do campeonato, se ele ainda não é conhecido do Conselho do Porto, não vai ganhar as eleições, seguramente. Quer dizer, não sei se ganha ou se não ganha, mas que parece uma confissão de derrota a priori, parece. E a reportagem da SIC Notícias era particularmente dura, porque realmente via-se Pedro Duarte na rua e ninguém sabia quem Pedro Duarte era. É verdade que ele diz a candidatura nova, é verdade que o adversário, Manuel Pizarro, do PS, é a terceira vez que se candidata. Portanto, foi vereador durante muitos anos, tem uma presença ou é mais conhecido, pronto, das pessoas. Mas depois, Pedro Duarte, nesta dificuldade que tem em se estar a impor como um candidato vencedor, apesar das sondagens, e podemos ter uma surpresa no dia 12, isto é, enfim, impressões de campanha, Pedro Duarte vem atacar Manuel Pizarro com a lei dos estrangeiros, querendo que Manuel Pizarro se defina sobre a lei dos estrangeiros, porque o Porto não pode ser uma terra de portas escancaradas, não é? Como se diz, não quer dizer, isto parece-me absurdo trazer a lei dos estrangeiros para a campanha do Porto, nomeadamente especificando com o Porto, não é uma questão nacional, especificando com o Porto, quando até na nossa sondagem se via que só 15% dos portugueses estão preocupados com a imigração. É um dos assuntos que está completamente menorizado nas preocupações, pelo menos dos inquiridos da nossa sondagem. Não consigo perceber a estratégia de Pedro Duarte nesta campanha. É evidente, estava há bocado a fazer as contas para a crónica que vou escrever e que ainda não escrevi para o papel. A direita está há 24 anos no poder no Porto. 24, desde aquela noite de 2001. De facto, quando Rui Rio ganhou o Porto e Guterres se demitiu porque tinha perdido o Porto, Lisboa, Sintra, é muito difícil que, se o PS voltar a perder o Porto, é porque realmente o PS já não funciona no Porto, mais vale desistirem. Embora, pronto, é mais fácil o PS ganhar o Porto do que em Lisboa, de facto, até por uma certa... pelo tempo que a direita tem de poder, o Rui Rio mais Rui Moreira, e porque o candidato vê-se que não está no seu... Não está a vestir um fato que lhe sirva. Ele, aliás, diz uma coisa terrível, que eu também acho que é péssima. O Carlos Moedas diz o mesmo, mas Carlos Moedas é Presidente da Câmara, que é que se não for eleito Presidente, não fica como vereador. Quer dizer, Medina fez o mesmo. E, aliás, os primeiros... Os vereadores do PS, nenhum deles estava nos primeiros da lista. Foi a lista toda ao contrário. Mas é muito feio quando se parte para uma eleição em que se perder se desiste.
Enfim, acho que isto, não sei como é que vai correr isto ao PSD, vamos aguardar. Deixa-me perguntar-te, Helena. O Porto tem este fator, não é? Pedro Duarte está aflito em cima das eleições. Falta uma semana no fundo. E Pedro Duarte não tem esta atenção mediática que gostava de ter. Alguma coisa falhou na campanha da direita? Ou não? Eu acho que... Não sei se isto pode parecer um elogio ao profissionalismo que pode não existir do lado da candidatura de Pedro Duarte, mas parece-me que foi desenhada, se é que foi desenhada, aqui a dúvida é essa, se é que foi programada assim ao pormenor, mas a ideia que eu tenho é que prepararam uma campanha assente no problema da imigração, assente na proteção dos portuenses que vivem no Porto, porque é uma campanha que defende, não quer mais população, não quer mais gente entrar no Porto, quer defender a qualidade de vida dos que lá vivem agora. Portanto, é uma candidatura do reduto, de fechar o reduto, uma cidade fechada, não é? Mas depois... isso não bate certo nem com as preocupações, como nós já vimos na sondagem, nem com também o tipo de campanha de rua. Nem deixa-me dizer-te, com a personalidade de Pedro Duarte. Porque para fazer uma campanha assim, quer dizer, era preciso mais desfaçatez, que eu acho que nem é uma característica de Pedro Duarte, que foi líder da JS, foi deputado há muitos anos. Da JSD, desculpa, sim. Foi deputado há muitos anos, quer dizer, anda nisto há 30 anos, mas a gente nunca foi uma pessoa mediática. Que se destacasse, mediática, exatamente, e que tivesse um discurso muito... Mas eu acho populista. Ele não é populista. Não é. E criam um populista enganado. Pois, ou então lá está, desenharam uma campanha para uma pessoa que não é aquela, pronto. Agora, como é que com uma sondagem que dá um pouco à frente, ele vem fazer um discurso de derrota, não é? Quase a preparar uma derrota. Há sondagens internas nada disto faz muito sentido. Pois, não sei. Em Lisboa, a estratégia é muito de populista. No fundo, com a colagem por parte da candidatura de direita do Bloco. A candidatura de direita tem feito nos últimos dias, depois de ter falhado aquela estratégia de acusar Alexandra Leitão de ser uma radical, agora a culpa é Alexandra Leitão estar coligada com os radicais do Bloco de Esquerda. Está a funcionar isto ou já cheira um bocadinho a desespero agora dos últimos dias? Pois lá está, é mais uma daquelas ideias que o PSD parte à partida para a campanha e depois a Alexandra Leitão tem procurado um bocado sacudir e tem conseguido até sacudir essa ideia. O Bloco de Esquerda em Lisboa também não existe desde como é que se chamava? Desde o Zé Faz Falta, ou Ricardo Robles. Desde o Ricardo Robles, exatamente. Já tinha dificuldade de lembrar do nome dele. Portanto, quer dizer, eu acho que falar do Bloco de Esquerda em Lisboa também já não faz nenhum efeito. Não adianta. O que eu noto na candidatura de Lisboa é mais algum desespero. Eu não sei, não é bem a palavra certa, desespero. À esquerda, porque já se percebeu, a Alexandra Leitão, hora de manhã, bate na candidatura de João Ferreira e vem lembrar que tentou uma candidatura de União. Ora, à tarde vem dizer que vai falar com João Ferreira no dia após as eleições. E o que se nota é ali aquela grande dificuldade, que é os votos do PC, embora possam vir a ser menos do que há 4 anos, vão ter ali uma dificuldade, podem pôr em causa uma gestão à esquerda, porque tal como falámos, acho que foi ontem, não é? Por causa do sistema eleitoral para as autarquias. E parece que se o PSD quisesse atingir Alexandra Leitão, é mais por esse zigue-zague, parecia mais eficaz, por esse zigue-zague que existe à esquerda e de desentendimento entre Alexandra Leitão
e o PCP do que propriamente trazer aqui algum tipo de fantasma em torno de uma ameaça de uma candidatura radical apoiada pelo Bloco de Esquerda. Ana Sá Lopes, pergunto-se tu mesmo, ou há aqui uma mudança de estratégia por parte de Carlos Moedas, depois de não ter conseguido acusar Alexandre Leitão de ser radical? Pergunto se achas que agora sim esta é que é a estratégia vencedora do atual presidente e candidato à Câmara de Lisboa. Pois, são efeitos da mesma estratégia. De facto, falhou com a própria Alexandre Leitão e agora volta virado para o Bloco, quando o Bloco de facto não tem grande existência em Lisboa. É quase cómico até essa referência. E deixem-me dizer uma coisa, Mariana Leitão, que vem hoje fazer a mesma... Vem fazer o mesmo, não é? Dizer que é para o radicalismo não ganhar em Lisboa. Eu não sei qual é o radicalismo, porque Mariana Leitão defende o despedimento de funcionários públicos. Portanto, a coligação de Lisboa é mais à direita que o Governo da República, porque é uma coligação onde está o PSD e onde está a Iniciativa Liberal, que defende o despedimento de funcionários públicos. Não sabemos se é cantoneiros do lixo de Lisboa, mas os funcionários da Câmara também fazem parte do Estado. Era engraçado que se tivesse perguntado a Mariana Leitão, quando ela fala de radicalismo, em que é que o radicalismo da Iniciativa Liberal impacta nas medidas para Lisboa. Quanto ao Alexandre Leitão e o PCP, que a Helena estava a falar, eu acho que foi uma péssima estratégia de campanha de Alexandre Leitão estar a fazer esta guerra ao PCP. Não foi só de Alexandre Leitão, foi de muitos socialistas e é um erro estarem a... Eu sei que é a disputa pelo voto útil, mas é um erro que fazer do PCP o seu inimigo quase principal. Parece que se gasta mais energia a criticar o PCP, contar as conversas com o PCP, contar os cargos que se iam propor ao PCP. Já não é a primeira vez de que se fala disso, e o PCP a responder. Portanto, há aqui esta guerra PCP-PS para a Câmara de Lisboa. Não é que isto não seja antigo e não tenha existido montes de vezes esta guerra entre o PCP e o PS. Aliás, há outros municípios onde ela é muito mais acesa do que em Lisboa. Mas, ou seja, a Alexandre Leitão precisava de ir buscar votos ao outro lado e não pensar que vai perder a Câmara por não ter os votos do PCP. Isso acho que acaba por diminuir a candidatura. E está feito por hoje o Soundbite série Autárquicas. Estaremos de volta amanhã para mais um episódio. Beijinho, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.